Olá, gente querida! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro do nosso IPC Talk, o nosso programa de bate-papo a respeito da Palavra de Deus, cujo nosso objetivo é trazer no meio dessa conversa implicações importantes da Palavra de Deus para que a gente coloque em prática, para que a gente cresça em Cristo Jesus. E aí, por isso que você é muito bem-vindo aqui, porque essa conversa não fica apenas entre 3 pessoas, mas abrange você e em muito mais pessoas. Por isso a gente pede já que você curta o vídeo, que você comente aí no chat, porque quando você comenta, o YouTube entende que esse assunto é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Então comenta aí se tá legal, comenta aí o que você vai achar do texto também, para que todo esse conteúdo também abençoe mais pessoas, tá? Então, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente e a gente deseja que seja um encontro onde a palavra de Deus venha trazer bênçãos na sua vida. Como sempre, pela graça de Deus, estou acompanhado dos meus pastores, pastor João, pastor Vanderlei. Sejam bem-vindos, meus amigos, pastor Vanderlei. Mais uma vez, estamos aqui para mais um encontro. Já estou aqui ansioso, o tema é bem interessante, vamos começar a pisar em armadilhas, levantar polêmicas e discutir temas que talvez a gente fique em terrenos e alvo da crítica, porque trata de temas sensíveis, mas vamos lá. Esse é o desafio. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Boa noite, pessoal, graça e paz. É sempre bom estar aqui, né? É sempre bom estudar a palavra. A gente vive um tempo onde as pessoas têm valorizado pouco isso. Sentar com café, tomar um café, conversar sobre o evangelho, conversar sobre a escritura, isso tem que ser algo que ainda arrebata o nosso coração. Então, se você está aqui participando conosco, sinta-se privilegiado, não sinta-se obrigado. Você está aqui porque você é alguém que ama a Cristo e ama a palavra de Deus. E esse é o propósito, é crescermos juntos, né? A gente entende que é mais do que uma presença online e virtual, você aqui. Você é um participante. A gente está aqui para crescer e amadurecer espiritualmente, para que a gente não repita e caia nos mesmos erros que os cristãos de Corinto caíram, né? A gente está aprendendo aqui para a gente não repetir, para a gente se comportar de maneira diferente. Muito bem, gente. Como você já sabe, a gente está nessa jornada de aprendizado no texto de 1 Coríntios. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma igreja que se reunia na cidade de Corinto, na Grécia, e a gente está examinando aqui, conversando, batendo papo, o que Paulo escreve a essas pessoas que tem a ver comigo e com você, tá? Então a gente está nessa jornada e hoje, nesse nosso episódio, nós estamos começando o capítulo 11, tá? Eu vou pedir para o pastor Vanderlei fazer uma oração. Logo após a oração do pastor Vanderlei, nós estaremos fazendo a leitura do texto e assim então a gente vai começar a conversar a respeito. Senhor, nos dá a todos nós a graça de podermos desfrutar da Tua palavra, de que Sua palavra seja alimento para as nossas mentes, para o nosso coração, para a nossa alma. Senhor, aquece o nosso coração, faz arder o nosso coração, faz com que a nossa vida receba poder, porque a Tua palavra é poder, porque o Evangelho é poder. Amém, Jesus. Que a nossa vida receba esse poder, receba essa graça, e que tudo isso seja compartilhado com os meus irmãos que estão por diversos lugares que nós não poderíamos alcançar, senão por esse meio, pelo meio aqui da internet e desses mecanismos que o Senhor tem nos dado a graça de poder compartilhar a Tua palavra. Abençoa cada um que vai ouvir essa palavra, seja em que tempo sejam, ó Deus, tenham a oportunidade de ouvir, ajuda-os e ajude a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura do texto, então? Capítulo 11, a nossa leitura vai do versículo 1 até o versículo de número 16, tá? Então, fique atento aí à leitura que a gente vai fazer nesse momento. Diz assim:
Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Muito bem, gente. Então, esse é o texto da reflexão desse nosso episódio. E o tema que a gente quer trazer aqui é um tema bem difícil, que gera polêmica, como o pastor Vanderlei nos lembrou no início. E o tema é: como as mulheres devem participar do culto. Esse é o tema que a gente vai abordar neste episódio. Pois então, pastor Vanderlei, diante dessa leitura que a gente acabou de fazer, quais são as suas primeiras impressões diante do texto que foi lido por nós? Primeiro, que contrapondo-se à tradição que normalmente identifica a tradução que é feita de véu, nos meus estudos aqui, nas minhas observações, não trata-se propriamente de véu, mas sim o cabelo comprido. E eu explico isso por alguns motivos. Primeiro, Paulo usa uma palavra, paradoses, que é tradição. Tradição aqui que ele não reporta ao próprio Cristo, mas tradição que ele, Paulo, traz. Então, toda vez que Paulo fala a tradição que ele recebeu de Cristo, ele está falando da Escritura. E quando Paulo fala a tradição que ele transmite, é a tradição que ele mesmo conserva. Conserva a partir de quê? A partir do contexto que ele está, o contexto religioso, o contexto cultural, o contexto da sua época. Da sociedade que ele vivia, né? Da sociedade que ele vive. Paulo é um homem da sua época. Paulo não é um homem que vai pensar como um homem do século XXI. E a gente precisa entender que alguns textos da Escritura, eles tratam de questões que não são para serem reproduzidas sem nenhuma reflexão, sem nenhuma observação contextual. Não trata-se de uma imposição moral, trata-se de observar simplesmente as circunstâncias em que essas normas foram estabelecidas. E se há algum conflito entre o Evangelho, e aqui não trata-se de uma questão que toca em uma doutrina evangélica, trata-se de uma tradição própria do tempo que Paulo está vivendo, que é o primeiro século. E aí ele diz o seguinte: olha, de fato, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições como vos-las entreguei.
bem interessante, que não tem correlação com o que eu vou falar agora, mas eu quero só fazer essa observação, porque lá na frente vocês vão lembrar do que eu estou falando. Primeiro, Paulo está dizendo aqui, por essa causa eu vos louvo. Porque no próximo episódio nós vamos falar sobre um tema que Paulo vai dizer, por isso eu não vos louvo. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, olha, por isso eu vos louvo. E vai falar o que é que ele vos louva. Ele louva aquela comunidade porque eles têm ouvido aquilo que Paulo tem dito e ele tem ensinado por tradição. E o que essa tradição diz? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, de desonra sua própria cabeça. Toda mulher que, porém, que ora e profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Vamos lá, vamos lá devagar. Vou aqui falar algumas coisas, depois vou passar a palavra para o pastor João também me ajude. Mas Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que vocês saibam, e aí ele vai remeter-se a uma ordem da criação. Qual é a ordem da criação? A ordem da criação é, Cristo é o cabeça do homem. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Não vamos querer trazer para essa discussão aqui conceitos do século XXI da igualdade da mulher. Isso é anacronismo, né? Da igualdade da mulher. Porque não é dessa forma que o texto é abordado. Uhum. Eles estão vivendo no século I. Gente, ó, século I. Século I significa dizer o seguinte, qual é a tradição que eles recebem? Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E Cristo, o Deus, o Pai é o cabeça do Filho. É a ordem da criação, como está expressa lá em Gênesis. Mas o mesmo texto de Gênesis vai dizer que homem e mulher foram criados juntos. Mas Paulo, em determinado momento, o que Paulo faz? Paulo segue a tradição, Paulo segue a sua cultura, Paulo segue a ordem da criação. Paulo não está estabelecendo aqui nenhuma novidade. Ele simplesmente está reproduzindo o que a tradição disse, o que a igreja de Corinto faz, o que as igrejas fazem, porque lá no final ele vai dizer que é porque a igreja pensa dessa forma, e ele vai dizer que é o contexto da sua época. Ele nem vai discutir, é uma questão que está posta. É como pensam os homens e as mulheres nesse tempo. E não é nenhum desconforto para a mulher ter o homem como cabeça. A gente parte do princípio que, olha, as mulheres lá no primeiro século oprimidas. Não, as mulheres estão felizes, vivendo dentro da sua perspectiva e do seu tempo. Nenhuma mulher quer tomar ter e ocupar o lugar de igualdade com o homem. Não é o século XXI, e também não há nenhum exagero e nenhuma atrocidade sendo feita contra as mulheres. As mulheres são honradas, as mulheres são amadas, as mulheres estão numa posição de cuidado por parte do homem. Agora, não é como nós vemos as coisas agora. Depois eu falo um pouquinho sobre a questão do cabelo. Não, em relação a isso que o pastor Vanderlei acabou, eu vou começar pelo final dele, né? Em relação a isso, por exemplo, que diz respeito a aquilo que o Evangelho traz para mudar. O Evangelho traz mudança, principalmente na relação de postura do homem em relação à mulher. Porque a gente precisa levar em consideração que aquilo que é chocante na época, o chocante não era o homem destratar a mulher. Isso era o padrão social normal, era a mulher ser tratada com inferioridade. O contracultural era o homem tratar bem, com respeito e amar a mulher e se entregar por ela. O Evangelho é contracultural nisso, porque o Evangelho estabelece que o homem crente, o homem cristão, deve amar e respeitar a sua mulher e, inclusive, dar a vida por ela se for necessário, tal como Cristo se entregou pela igreja. Então, a gente, às vezes, inverte muito, a gente faz uma leitura anacrônica. Então, o Evangelho está trazendo uma mudança, sim. Ele tá trazendo uma mudança, porque ele está
exigindo mais dos homens o que não era exigido. Dos homens era esperado um comportamento cruel, que era o status quo normal de se tratar uma mulher com inferioridade. Então a mulher ela é submissa, a mulher, e aí a gente está falando aqui principalmente sobre isso, né, sobre submissão, aquilo que o véu representa, o cabelo, o que representa ou não, diz respeito à autoridade, né? Justamente isso que o texto está dizendo. É a partir do princípio também de que o homem ame a esposa e respeite a esposa, com os princípios que o Evangelho traz. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O que está sendo contracultural aqui, principalmente, é a conduta do marido do homem. Aqui não, né? Em geral, no Novo Testamento e nas cartas paulinas. E o outro aspecto importante é que a gente precisa entender o seguinte: há, sim, aspectos que são culturais e que se tornaram obsoletos porque nós não vivemos na cultura de Corinto. A gente não pode ficar pensando assim, tudo que Paulo disse é de importância e de aplicação universal. Não é. Há situações e aplicações que ele faz em algumas cartas que são específicas daquele contexto. E não há problema algum nisso. A gente precisa sempre passar pela régua e analisar. Paulo escreveu em outras cartas e abordou o mesmo assunto em situações e contextos diferentes. A gente está diante de uma situação aqui que era muito particular. A gente tem que lembrar do que a gente falou lá no início. Corinto era uma cidade grega, pagã, né? Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade onde haviam sacerdotisas, havia prostituição cultural. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Se a gente aplicar a todas as igrejas primitivas, a todos os cenários, a gente vai enfrentar Paulo vai enfrentar dificuldade com ele próprio. Por quê? E com quem trabalhava com ele? Porque a gente tinha mulheres no ministério, servindo no ministério e trabalhando no ministério. Priscila, Lídia, mulheres que serviram e exerceram, inclusive, funções de liderança dentro da comunidade. Então, a gente vai enfrentar problemas se a gente aplicar tudo aquilo que a gente lê como regra universal. Para aplicarmos como regra universal, a gente precisa levar em consideração outros fatores. Agora, aqui a gente precisa trabalhar o princípio. O princípio está aqui, né? O princípio da autoridade. E aí a gente olha o que Paulo diz aí nesses primeiros versículos, por exemplo, quando ele vai dizer, né, no versículo 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, o homem cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. E aí é interessante que até mesmo aqui nesse versículo ele toca num ponto que pode ser complexo se a gente pensar na Trindade, por exemplo, né? Então há uma hierarquia na Trindade. Deus é o cabeça, o Pai é o cabeça de Cristo, é o cabeça do Filho, e a gente precisa entender que aqui ele está falando de funcionalidade, não de ontologicamente o que representa, porque ontologicamente, o que diz respeito ao ser, o homem ele é igual à mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, mas é funcional. E aí a gente costuma fazer essa diferenciação quando a gente fala da Trindade, né? A Trindade ontológica, a Trindade econômica. É como Deus, o Deus Trino se relaciona com o ser humano. E nessa relação com o ser humano, na administração da redenção, da salvação, né, o Filho é obediente ao Pai, porque é o Pai que envia o Filho. O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Então, naquilo que diz respeito à função, há diferenças sim. Há distinções sim. Nos papéis que cada um exerce, há distinção sim. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender para partir disso, né? Para que a gente não comece, né, entrando nessas questões que não eram questões problemáticas na época. Porque senão a gente começa a entrar nas pautas, na militância. E aí, a militância, tanto de um lado como de outro, esquece de uma coisa revolucionária que Paulo está falando aqui. No versículo 4, ele diz: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, ou seja, a mulher ora e profetiza na igreja, Paulo está fazendo algo revolucionário aqui, mas nós estamos preocupados com o véu. Uhum. Nós estamos preocupados com a autoridade do homem sobre a mulher. Nós ficamos focados no fato de que o texto de Paulo está dizendo que o homem é a cabeça da mulher. A gente grita machismo, olha esse Paulo, retrógrado, opressor, está aí pervertendo o evangelho de Jesus Cristo. Não, Paulo está sendo revolucionário. Paulo diz a tradição, Paulo diz o que era hábito comum da igreja, e Paulo preocupa-se culturalmente. Por quê? Porque nessa questão do véu, que para nós
autoridade, que é o cabelo também, podemos tratar dessa forma, Paulo também quer distinguir. Paulo quer distinguir o quê? A mulher que profetiza e ora na igreja da mulher que está no templo pagão, que é sacerdotisa, pitonisa dos deuses pagãos, e que Paulo quer deixar muito claro, essas mulheres que aqui profetizam, que mulheres que oram, não tem nada a ver com o que vocês veem nos cultos pagãos. É uma questão de pragmatismo, de praticidade, de pensar que a religião e a nossa fé tem que se distinguir. Sim. Só, pastor, lá, rapidinho, um exemplo, vou ser bem breve aqui. Um exemplo interessante também dessa questão de ser contracultural é, por exemplo, quando a gente vê no Novo Testamento situações relacionadas à escravidão. Tem gente que fala assim, por que o Novo Testamento nunca combateu a escravidão? Pelo contrário, né? Você tinha lá Onésimo, que era escravo de Filemão, enfim. Eu falo, gente, como não combateu? É claro que combateu. Porque em determinado momento ali fica muito claro que não há distinção, né? Não existe judeu, gentil, não existe escravo, livre, cita, bárbaro. No Evangelho, todos são colocados na mesma posição. E tanto que quando Paulo, por exemplo, escreve a Filemão para receber Onésimo, fala, não receba mais como escravo, né? Receba-o como um irmão. Como se estivesse recebendo o próprio Paulo, né? Como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Então, a questão é, o evangelho estava sim sendo contracultural, só não estava sendo contracultural como gostaríamos que fosse. Por quê? Né? A gente precisa entender que há um progresso, há uma evolução, há uma questão relacionada... Há um amadurecimento. Né, até porque, imagina naquela época, os cristãos já eram perseguidos no primeiro século por muito menos, por não atacarem ninguém. Imagina tentando romper drasticamente com o status quo, com o que era o comportamento social naquela época, onde você tinha o Império Romano, onde a população de escravos era maior do que a de cidadãos livres. Não dava para ser algo rebelde. Isso ia aniquilar. E isso ia tirar a atenção do objetivo principal. Do propósito do cristianismo, que era anunciar a obra de Cristo. Exatamente. Então, dá para a gente usar o mesmo exemplo aqui, né? Interessante que vocês estão falando, e para deixar claro também para o pessoal que está participando com a gente, então, mulheradas, irmãs queridíssimas, vocês são tão importantes como nós, porque fomos criados pelo próprio Deus. A diferenciação que ficou clara aqui que os pastores colocaram é funcional. O papel que a mulher tem é diferente do homem. E isso não significa que existe uma superioridade. Apenas os papéis são diferentes, mas fomos criados iguais pelo mesmo Deus. Uma outra coisa importante que vocês falaram também, principalmente o pastor João nos lembrou aqui, dessa questão cultural que existia naquela época, que a cultura daquela época, então, o pastor João nos lembrou, que a mulher que não usava véu, a mulher que tinha um cabelo curto, ela tinha uma associação com outras religiões, com outras divindades, né, pastor Wanderley? E aí Paulo, então, está fazendo lembrar as irmãs daquela igreja, daquela comunidade, para que não houvesse uma semelhança nisso, né? Hoje em dia, a gente pode também trazer isso para a nossa vivência, tanto por parte dos homens como por parte das mulheres, que por mais que hoje não tenhamos a prática de véus, a gente sabe que tem um grupo muito pequeno de religiosos que ainda usam, mas na sua grande maioria não, mas a gente pode acabar se assemelhando a certos tipos de comportamentos culturais que nós devemos não nos associar, né, pastor João? Que não faz mais sentido hoje. Exatamente. Que não faz mais sentido hoje. E outra coisa, assim, tentando também dar uma contribuição, Paulo está trabalhando em 3 âmbitos. Paulo está trabalhando no âmbito da tradição, no âmbito da cultura e no âmbito da religião. Da tradição, Paulo está usando o texto da ordem da criação, que põe o homem como cabeça. Paulo está tratando na questão da cultura, porque Paulo está reproduzindo aquilo que é feito em todas as igrejas. Ele está reproduzindo a igreja de Corinto. E Paulo está tratando no âmbito da religião, porque Paulo está olhando para os templos pagãos e vendo o que cobre a cabeça das mulheres nos templos pagãos. Não há cobertura, não há véu, não há cabelo. E eu vou ser ousado em dizer aqui, vou provar mais à frente, que a tradução aqui talvez não seja mais adequada. Deveríamos entender véu como sinônimo de cabelo. O véu que cobre a cabeça da mulher é o cabelo comprido. Então, o que Paulo está dizendo é,
Mulheres, é honroso e denota autoridade sobre vocês quando vocês estão com o cabelo comprido. Homens, vocês têm, pela cultura da época, das igrejas, pela ordem que foi estabelecido e dada autoridade ao homem segundo a tradição, o homem deve usar cabelo curto. Gente, o que isso tem de atemporal? Isso Verdade. tem a ver com o contexto. Mulheres usam cabelo comprido, homens usam cabelo curto. Por quê? Porque é assim que a tradição diz que deve ser, porque a cultura diz que tem que ser assim, porque nos tempos pagãos, mulheres usam cabelos curtos e não se deve ter na igreja mulheres de cabelo curto, porque isso vai confundir e vai trazer semelhanças muito grandes com os tempos pagãos em que há orgias cultuais conduzidas pelas mulheres de cabelo curto. Então, gente, Paulo está dizendo o seguinte: mulheres, fiquem nisso, no que a tradição diz, no que a cultura diz. Paulo faz revolução, não é aí. Paulo faz revolução quando ele diz a mulher que ora, a mulher que profetiza. Paulo faz revolução aí, dando à mulher a igualdade do homem, porque ela também ora, porque ela também profetiza, mas deve fazer de acordo com as normas culturais, com as normas da tradição, com as normas religiosas daquele momento específico e que não é algo atemporal para agora. Mulheres não precisam mais usar cabelos compridos. Eu gosto da minha mulher com cabelo comprido. Mas às vezes ela corta o cabelo. Pode cortar, meu bem, meu amorzinho. Isso não vai... A mulher hoje em dia com cabelo curto, ela não vai ser associada imediatamente a uma prostituta cultual, por exemplo. Não tem nada a ver com a nossa cultura, né? Eu acho que isso era uma coisa que era imediatamente associável naquela época. E é interessante essa questão, é tão delicada que há muito tempo atrás eu estava lendo um artigo sobre um missionário em uma tribo africana, que ele falou que lá era uma situação mais contracultural que ele viu na vida. Ele disse que lá as prostitutas usavam roupa e as mulheres casadas e de família, digamos assim, não usavam, né? E ele disse que perguntou pro pessoal perguntou pro pessoal por que isso, né? Essa diferença, porque ele falou, geralmente ao contrário, as prostitutas, se você for em lugares de prostituição, estão lá semi-nuas ou nuas, e aqui ao contrário. Ele falou, não, porque as prostitutas é que têm dinheiro aqui e compram roupa, né? Elas têm dinheiro aqui, elas têm mais dinheiro que as outras mulheres. E aí elas cobrem todo o corpo, né? Enquanto a maioria das mulheres não cobre. Aí ele falou, gente, como é que era? Ele estava contando sobre os desafios que era falar do evangelho dessa tribo. Ele disse que é uma coisa que ele precisou se adequar, levou um tempo, um processo, aquela coisa toda. Então é meio isso, né? Pra gente, uma mulher seminua andando na rua à noite, você associa imediatamente a uma prostituição, alguma coisa do tipo, né? E lá não, lá era normal. O contrário era que as mulheres vestidas que eram prostitutas. Então, pra gente ter uma noção de como a cultura ela pode chocar. De como quem se propõe a pregar o evangelho, principalmente em contextos diferentes, em outras culturas, precisa lidar com diversos desafios assim. Então, irmãos, conforme os pastores colocaram aqui para a gente, naquela época, no tempo de Paulo, as mulheres respeitáveis, era o costume daquela época, essas mulheres elas usavam véu ou então tinham cabelo comprido, ou os dois, aliás, em público como um sinal de modéstia e também de respeito, principalmente no momento de adoração, no momento de culto. E aí, as mulheres sem véu podiam ser vistas ou associadas como uma mulher desrespeitosa naquela época, né? Ou imorais. E tinha uma vinculação também com as práticas pagãs naquela época. Por isso que Paulo, então, está orientando que as mulheres cristãs devem seguir não a prática ligada a essa percepção pagã, mas uma prática que naquela época as mulheres usavam cabelo longo ou usavam véu como sinal de respeito e modéstia. Hoje a gente não tem essa percepção, mas eu queria perguntar a vocês que estão nos acompanhando, quais são as práticas que a nossa cultura hoje realiza que não estão associadas à modéstia, a uma percepção de respeito, que desvaloriza a mulher. E a gente, como homens, também temos que pensar quais são os hábitos que os homens ultimamente praticam na nossa cultura que não valorizam, na verdade,
diminui o nosso respeito, diminui o nosso valor. É uma pergunta que a gente tem que fazer à nossa cultura, e a partir daí a gente enquadrar a palavra de Deus para não reproduzir esse tipo de hábito, né, pastor Vanderlei? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque hábitos, tradições, culturas precisam ser relativizadas, e o que deve ser absolutizado é a palavra de Deus. O que eu estou dizendo com isso? Relativizar significa não dar importância definitiva. Não dar importância definitiva como regra a ser seguida aquilo que é cultural, mas dar importância e dar caráter de verdade imutável e absoluta aquilo que não tem a ver com cultura, mas sim com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então, Paulo, quando fala de coisas que são temporais, ele fala neste nível. Ele não espera que no século 21 a gente ainda ache que a mulher tem que, para falar na igreja, tem que usar véu. Uhum. E que o véu, que para mim é compreendido como cabelo, tem que ser grande. Porque se não for, a mulher está desonrando o seu marido, desonrando a igreja. E isso é uma forma de segregar a mulher, é de diminuir a mulher, de tratá-la de forma indiferente. É para a gente, hoje aqui. Porque quando você lê o texto bíblico, Paulo vai continuar falando sobre isso e defendendo essa posição. Ele diz que é vergonhoso que a mulher tosquear e rapar o cabelo, cumpre-se que ela use véu. Versículo 7 ele diz, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Ou seja, para a nossa realidade ouvir isso, dói, que a mulher vive em prol do homem. Só que Paulo continua. Olha como Paulo continua. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Ele está usando o quê? A ordem da criação. O homem foi feito por Deus, e a mulher foi feita do homem. Porque também o homem, aí versículo 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Veja o que nós falamos e se repete novamente aqui, porque Paulo, para dar ênfase, ele repete. Repetir não é falta de conteúdo. Repetir é para fixar conteúdo, é para trazer compreensão mais clara, é para dar mais base para aquilo que ele já explicou de forma incipiente lá atrás. Ou seja, a tradição, a cultura e a ordem da criação, além do aspecto religioso, que é porque as mulheres dos tempos pagãos usam cabelo curto, é que você não deve usar cabelo, é que a mulher não deve usar cabelo curto, deve usar cabelo comprido. E quando você pensa que Paulo já foi ao extremo, segundo a nossa época do machismo e de uma reprodução mecânica de tudo aquilo que estava posto na época, ou seja, a cultura, a tradição, a religião, tudo isso, parece que Paulo é aquele cara grosseiro, machista, aí você se surpreende, porque Paulo rompe essa bolha. Ele rompe essa bolha onde? Versículo 11. No Senhor, todavia, o que ele diz aqui? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E Paulo aí dá o checkmate. Ele fala, eu reproduzi aqui a tradição que diz que a mulher deve se portar dessa forma, porque todas elas se portam. Eu reproduzi aqui a ordem da criação que diz que a mulher é inferior ao homem, porque ela veio do homem e o homem não veio da mulher, mas a mulher existe para o homem. Eu reproduzo aqui de forma pragmática que a mulher deve usar cabelo comprido para que ela não pareça com a mulher dos tempos pagãos. Mas aí ele vai dar o checkmate. Ele diz, mas em Cristo, mas a partir da revelação de Cristo tudo muda. Porque na igreja de Cristo tudo assume sentido diferente a partir do próprio Jesus e da sua revelação. Ou seja, homem e mulher são iguais. E não apenas nesse aspecto, ressaltando essa igualdade ontológica, né?
Na essência. Na essência, Muito porque... bonito, ontológico. Ontológica. Na essência, que todos são igualmente criados à imagem e semelhança de Deus, independente de ser homem ou mulher. Outro aspecto é que Paulo não está falando apenas das mulheres, porque ele vai também falar, ele vai também combater, ele vai também falar sobre padrões para o homem, porque é o que ele vai dizer nos versículos seguintes, ele vai repetir, né? Ele vai falar, ou não vos ensina, ou, no versículo 14, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido. Ele não está falando apenas de padrões, digamos assim, sociais e culturais relacionados à mulher. Porque aí talvez as mulheres podem pensar assim, Paulo estava querendo dizer para as mulheres como devem se comportar, como devem se vestir, como devem usar o cabelo ou não usar. Mas Paulo também está falando para os homens. Por quê? Paulo está com um princípio por trás, que é a função de cada um dentro da igreja, que é a participação de cada um dentro da igreja, que é o princípio por trás da vestimenta, que é a modéstia, e a modéstia perdura, ultrapassa gerações e eras, que ainda permanece. Então, Paulo está falando sobre modéstia, Paulo está falando sobre autoridade, Paulo está falando sobre funcionalidade. Inclusive, ele está falando para os homens também. Se era desonroso para as mulheres rapar a cabeça, descobrirem a cabeça ao profetizarem, ao ministrarem na igreja, também era desonroso igualmente para os homens que profetizavam, que exerciam alguma liderança, usar o cabelo comprido. Paulo não está apenas falando sobre padrões femininos. Paulo está também falando sobre padrões masculinos. Então, a partir da sua época, a partir da sua cultura, época. A partir da tradição. Exatamente. Ele estabelece princípios para mulheres e para homens. E para homens. Não é um texto onde Paulo está falando sobre como as mulheres devem viver, se comportar e se vestir. É sobre como cristãos, naquele contexto, naquela cultura, deveriam se comportar, se vestir e se comportar dentro da igreja, né? Dentro da igreja especificamente. E especificamente, mais ainda, na igreja de Corinto. E aí, a gente entra na questão da minha defesa de que o véu não é o véu em si, mas o véu da mulher é o cabelo, quando a gente lê o versículo 15, para mim isso fica claro. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória. Que glória é para a mulher? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de matilha. O cabelo lhe foi lhe dado no lugar do véu. Na tradução NVI. Na tradução NVI diz, o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Se a mulher não tem cabelo comprido, que ela use o véu. Mas o véu da mulher que tem cabelo comprido é o próprio cabelo. Então, Paulo não está estabelecendo o uso do véu. Ele está estabelecendo o uso do cabelo comprido pela mulher e o cabelo curto pelo homem. Porque não diz que o homem deve usar véu. Não diz que o homem deve usar véu. Diz que a mulher deve usar véu. E qual é o véu? Qual é o véu? O véu é o cabelo. Por que quando fala para o homem, fala do cabelo? Porque não é do véu que está sendo dito, é do cabelo. O cabelo é o véu. E o cabelo deve ser longo. Segundo a tradição, segundo tudo que a gente já disse aqui, não vou repetir. Então a mulher deve usar cabelo comprido. E o cabelo da mulher é o seu véu. Porque se por outro lado eu estou preocupado com essa questão de imposição de Paulo, aquilo que a mulher deve fazer, e estou preocupado com o pessoal que usa véu. Porque pode ser que alguém escute nosso papo aqui, nossa conversa aqui bíblica, e daqui a pouco não. Então o certo é usar véu, né? É verdade, verdade. Era o certo no primeiro século, na cultura de Corinto e na cultura de Paulo. Muito bom, gente. Estamos chegando ao final do nosso episódio. O que fica claro aqui para a gente, é que Paulo está reproduzindo algo específico da sua época, mas que tem implicações que nos afetam também. Ele está usando o contexto daquele período para ensinar a gente a respeito sobre a modéstia, a reverência no culto e também na sociedade, a distinção do papel do homem e da mulher. E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: na nossa cultura, quais são os elementos que atrapalham o nosso respeito diante da sociedade, na igreja, que atrapalham a nossa modéstia, a nossa reverência no culto, a nossa reverência ao Senhor? Que pode também nos associar a outras crenças, que pode nos descaracterizar como cristão. Que pode tirar de nós
a capacidade de refletirmos a glória de Isso Cristo aí. na nossa vida. E que pode, inclusive, impedir ou atrapalhar que comuniquemos o Evangelho. E que Paulo está dizendo, olha, é isso que acontece na igreja de Deus. Perfeito. Sigam o que acontece na igreja de Deus. Então, batendo de frente com aquela galera que fica, ninguém pode me julgar, ninguém pode determinar o que eu devo fazer, ninguém pode dizer como eu devo me portar. Mais uma vez o apóstolo Paulo vai contradizer tudo isso, dizendo o seguinte: façam isso, porque isso é o que acontece nas igrejas de Deus. Veja o último versículo. Contudo, se alguém quer ser contencioso, ou seja, quer brigar, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Qual é o costume que nós não temos na igreja de Deus? De que a mulher use o cabelo curto e de que o homem use o cabelo comprido. Então façam, se não querem fazer pelos motivos que eu já dei lá atrás, façam, porque é assim que funciona na igreja de Deus. Perfeito, perfeito. E é possível que a gente siga as normas muito bonitinho, mas, em contrapartida, a gente pode ter algum tipo de comportamento que tem provocado escândalo na sociedade. E essa pergunta a gente tem que fazer. Se, E na igreja. Na igreja. Se o modo como a igreja tem se comportado, e eu estou aqui sendo generalista mesmo, igreja das mais variadas características na sociedade brasileira, se aquilo que a gente tem reproduzido tem provocado escândalo na sociedade que nós estamos vivenciando, e a gente deve, então, parar para analisar que tipo de comportamento nós estamos reproduzindo, né? Então, a gente fecha aqui o nosso encontro nessa noite, reforçando isso, que existem elementos culturais que a gente precisa questionar, que a gente precisa trazer à luz da palavra de Deus para que a gente não venha reproduzir erros equivocados que provocam escândalo, que não promove a modéstia, que não promove a glória de Deus. Então, esse é o ponto que a gente quer reforçar aqui. Pastor Alan, aqui, vou falar e vou correr. Já bem que está terminando o episódio, vou falar e vou correr. Então, a gente também precisa ter cuidado, porque 2 termos que eu vou usar, que são termos que tomaram conotações políticas. A gente não está na igreja de Deus para mitar e nem para lacrar. A gente tem que ter cuidado, porque a igreja de Deus não é lugar de imitar, né? Vocês sabem, aqui, facção política, eu vou chamar de facção política, tá? Eu estou me remetendo, e nem lacrar. E vocês sabem de que facção política eu estou me remetendo. Na igreja de Deus não é lugar de lacrar, não é lugar de imitar. Na igreja de Deus é lugar de ser humilde. É lugar de fazer aquilo que já foi consagrado pela igreja ao longo do tempo, que é a tradição, que é aquilo que a igreja faz. A igreja não é para, vou falar isso, não quero saber, vou mitar, vou lacrar. Não, na igreja não é lugar disso. Agora sai correndo antes que acabe contigo. Vamos terminar o episódio. Gente querida, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Mais uma vez, nosso desejo é que toda essa conversa, nosso bate-papo, tenha promovido em você um desejo de ver cada vez mais para a glória de Deus, de utilizar a cultura de forma mais consciente, de forma mais intencional, sabendo verificar de acordo com a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Tá bom? Pastor João vai estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais um encontro, e Deus abençoe você. Esperamos que você esteja conosco no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez. Que privilégio é conversar, crescer espiritualmente, estar em torno, Senhor, da Tua palavra e meditar nela. Deus, nós queremos a cada semana aprender mais e crescer espiritualmente. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar a vida de cada um que acompanhou, que está acompanhando, que em algum momento, Senhor, vai ter contato com esse vídeo aqui, e que o Senhor venha fortalecer a fé e a caminhada de cada um diante dos desafios, Senhor, que nós enfrentamos enquanto crentes em meio a uma cultura caída, marcada pelo pecado, manchada pelo pecado. Deus, diante dos desafios que enfrentamos enquanto crentes, peregrinos, forasteiros no mundo que nós vivemos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar sabedoria a cada um e que cada um, Senhor, a partir da Tua palavra, possa crescer, amadurecer, Deus, e que todos vivamos uma vida para a Tua glória. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, como vimos
em cada estudo aqui, como vimos, ó Deus, na Tua palavra, que seja para a Tua glória. Amém. Assim oramos a Ti agradecidos, em nome de Cristo Jesus e no poder do Espírito. Amém. E amém. Amém.